O fim trágico de um mistério. Foi encontrado dentro de uma cisterna o corpo do homem que estava desaparecido desde o começo do mês em Cristalina. Operação no sudoeste goiano, o motorista é preso suspeito de participar de um grupo que roubava cargas de alimentos. Estado de atenção por causa da umidade do ar e o clima seco muda a paisagem em Goiás. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 6 horas e 56 minutos. Muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera, segunda edição. E a gente começa falando de uma grande operação contra o roubo de carga. Um caminhoneiro suspeito de fazer parte desse grupo que desviava cargas de alimentos foi preso hoje em Jataí. O Marcos Gouveia tem as informações ao vivo, direto do sudoeste goiano. Marcos, boa noite para você. Como é que esse grupo agia, hein? Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo. Olha só, Luciano, segundo a polícia, o motorista de caminhões Fernando Ribeiro dos Santos, ele era contratado por empresários do ramo de transportes para levar cargas de alimentos. Ele desviava essas cargas e entregava aí para integrantes dessa quadrilha para revender essa mercadoria depois. Depois, o investigado ele ia até a delegacia, registrava a ocorrência de um falso roubo, e foram registradas 4 ocorrências de supostos roubos, trazendo aí mais ou menos a mesma história, a mesma versão que levantou suspeitas da polícia. Ele foi preso em Jataí, segundo a polícia também foi identificado aí que há 2 dias ele também fez outro desvio de carga de cerveja que vinha de Trindade com destino a São Paulo, Luciano. Marcos, né? Falava que estava sendo roubado, né? Que eu tinha sido roubado, mas na verdade a carga era desviada. Agora, falando de um outro assunto, mas ainda nessa área policial, uma grande apreensão de cargas novamente aí na região. É verdade, Luciano. A Polícia Militar apreendeu uma caminhonete roubada aí com uma carga de 1,5 toneladas de maconha. Ela tinha uma placa de São José do Rio Preto. E segundo a polícia, ela teria saído de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Outros 2 veículos também foram abordados acompanhando a caminhonete. E segundo os detidos, Márcio Cordeiro Muniz, o Alisson da Silva Costa e Flávio Ramon Lira, eles informaram que receberiam R$3 mil para levar a carga de drogas até Goiânia. Os envolvidos, os veículos e as drogas foram apresentados até a Polícia Civil de Mineiros. Mas essa é a segunda ocorrência de apreensão de drogas em menos de 24 horas aqui na região, viu, Luciano? Uma outra carga também foi apreendida de drogas, 2 toneladas de maconha na cidade de Itajá. Luciano. Impressionante essa imagem da caminhonete, Marcos. Não tinha mais espaço aí dentro de tanta droga que estava sendo levada, né? Obrigado, bom trabalho para você. A gente vai agora para o entorno de Brasília. A polícia encontrou o corpo de um homem desaparecido desde o dia 4 de agosto em Cristalina e esse corpo estava dentro de uma cisterna. Renata Gorga conversa comigo ao vivo de Lusiânia. Renata, tudo leva a crer que ou que foi um assassinato, até porque pessoas foram presas, né? Isso mesmo, Luciano. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal Anhanguera, segunda edição. A vítima é o seu José Roberto Pereira de Oliveira, de 50 anos. Segundo a polícia, ele foi morto pela própria esposa e também por um vizinho. Esses 2 suspeitos, eles foram identificados como Helenita Santiago, de 52 anos, e o Antônio André da Silva, de 62 anos. Ainda segundo as investigações, eles conseguiram matar a vítima a golpes de machado e também asfixiada. Em seguida, jogaram o corpo do seu José dentro desta cisterna, que fica também dentro da fazenda onde mora o suspeito, o Antônio André. Ainda de acordo com as investigações, o seu Antônio ele estava desaparecido desde o dia 4 e a esposa dele chegou a prestar um boletim de ocorrência do desaparecimento. Mas a polícia desconfiou e então conseguiu prender os 2 suspeitos. Eles foram autuados pelos crimes de homicídio qualificado e também pela ocultação do cadáver. Luciano. Muito sangue frio, hein? Chegar na delegacia, falar que o marido estava desaparecido e a crueldade desse crime, não só da maneira como ele foi cometido, mas também como o corpo foi deixado, né? Obrigado, viu, Renata? Depois de 3 meses, acabou a greve dos professores de Novo Gama. Pelo menos 4 mil alunos ficaram sem aula e estavam desde o dia 20 de maio. Mochila nas costas, a caminho da escola. Depois de 93 dias de greve, é hora de voltar às aulas. Um alívio para essa mãe. Porque o menino em casa estudar é ruim, né? Mas tá bom, começou de novo, tá ótimo.
Foi depois de uma reunião de cerca de 7 horas entre o Sindicato dos Professores e Secretaria de Educação que o acordo foi assinado. Segundo a proposta, a jornada ampliada foi mantida com 4h30 de aulas por dia. Antes, eram 5 horas. Outra mudança foi em relação às horas do reforço semanal para aquele aluno que tem dificuldade em alguma disciplina, que passou de 1 hora para 3h30. Os professores vão ter seus pagamentos restabelecidos e nós voltamos imediatamente para a escola. Ainda de acordo com o documento, a reposição das aulas será feita aos sábados, em dias de feriado e durante todo o mês de janeiro. Proposta bem aceita por essa avó de um menino de 6 anos. Para ela, o importante é que os alunos estejam dentro das salas de aula. Toda vez que tem reposição, ele vai ter que vir, porque ficou esse tempo todo parado, né? Aí ele vai vir, sim. Sobre os professores que chegaram a ser convocados temporariamente, a Secretaria de Educação de Novo Gama disse que esses contratos foram finalizados. Câmeras de segurança registraram um assalto na porta de uma padaria em Rio Verde, no sudoeste do estado, e a Polícia Civil tenta identificar os assaltantes que levaram os celulares das vítimas. Centro de Rio Verde. A luz do dia e a movimentação de pessoas na calçada de uma padaria não impedem a ação de 2 bandidos. Tudo foi gravado por câmeras de segurança. Armados, eles roubam o celular de uma mulher que está sentada. Depois vão em direção a um grupo em pé. A dupla rouba outro celular. Uma mulher resiste, não entrega o aparelho. É quando um dos assaltantes aponta a arma para ela. Mas logo os 2 fogem. Todo mundo começou a gritar, pega ladrão. O clima de insegurança aqui na padaria já é antigo. Inclusive os donos já colocaram esse sistema de segurança aqui, ó. Quando a porta fecha, ela trava e os clientes precisam apertar essa campainha para a atendente destravar a porta. Mas isso, infelizmente, não foi o suficiente para evitar esse susto, já que o assalto aconteceu aqui na calçada. A Idelnir estava aqui com outros colegas e passou por esse susto. Como que foi? Horrível. Estava sentada aqui mexendo no telefone na hora de intervalo e os bandidos veio e pegou. Foi tudo rápido, não deu para ver nada, só deu para ver a arma e um homem que era bem alto só. A polícia acredita que eram 3 assaltantes e que um deles ficou no carro, esperando os comparsas. Estamos colhendo informações, realizando reconhecimentos pessoais, mas ainda não temos a qualificação desses 3. Imagens que vão ajudar na investigação. E olha, a polícia ouviu 4 suspeitos de agredir o entregador de lanches em Mineiros. Isso foi enquanto ele trabalhava. Roque Nereu Presoto, de 59 anos, foi velado em Jataí. Ele teve a cabeça esmagada quando trabalhava no caminhão prancha na fazenda. Um foragido da justiça foi reconhecido por um PM preso durante uma solenidade na Câmara Municipal de Lusiânia. Jonathan Figueiredo Braz tem passagens por roubo e era procurado há mais de 1 ano. A Polícia Civil recuperou 260 cabeças de gado de um fazendeiro de São Miguel do Araguaia. Os animais estavam em fazendas no Mato Grosso e Pará. O fazendeiro tinha vendido gado por mais de R$1.200.000 e recebido cheques sem fundos. Uma família de Rio Verde teve de volta o cachorro de estimação furtado na porta de casa. A imagem da câmera de monitoramento ajudou a polícia a chegar aos assaltantes. Eles tinham vendido o cãozinho para uma pessoa em Santa Helena por R$100. Um dos suspeitos é menor de idade e os 2 foram levados à delegacia para prestar depoimento e vai ser aberto um inquérito para investigar, apurar os crimes de furto e de receptação. Poeira e fumaça de queimadas. Isso tudo tem mudado a paisagem em Goiás e essas condições pioram a umidade do ar, que tem chegado a níveis críticos. O estado é de atenção por causa da baixa umidade do ar e pelo menos até domingo esse será o cenário, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Um transtorno para quem tem a sinusite agravada nesse período. Não consigo dormir, eu fico sentado, fico de banda, procuro o melhor jeito, mas a falta de ar é complicada. O INMET emitiu 2 alertas para Goiás. Segundo o órgão, a umidade relativa do ar pode chegar ao nível crítico de 15% em algumas regiões do estado. Aqui em Tumbiara, por exemplo, a umidade mínima não tem passado dos 25%.
A poeira dispersa no ar e as queimadas têm contribuído para piorar essa situação. Nessa terça-feira, o entorno de Itumbiara ficou assim, coberto por uma nuvem de poeira que pôde ser vista de longe. O fenômeno é cada vez mais comum na região. Quem passava pelo perímetro urbano da BR-153 também se deparou com a tempestade de poeira. A fumaça de queimadas da região e também de estados vizinhos tem ajudado a mudar a coloração do céu. Você não vê o azul do céu tão nitidamente em função de muitas partículas sólidas suspensas no ar. E agora com outro também fenômeno de um ar atmosférico de grande altitude vinda, sobretudo da Amazônia, e também alguns pesquisadores já indicaram vindo da Bolívia com queimadas, com muita fumaça, juntamente com essa fumaça vindo de outras regiões, com as partículas sólidas. Então a visibilidade atmosférica é bastante baixa. A quinta-feira vai ser de muito calor e tempo bem seco. A umidade do ar chega a cair a 16% no norte de Goiás. Calor de 37 graus em Aragarças, 33 em Jaraguá e em Lusiânia, Anápolis e Catalão, máxima de 31 graus. 6h07, rápido intervalo a seguir. Toneladas de lixo recolhidas do Rio Meia Ponte. E esse gatinho aí que deu maior trabalho, pedi as imagens, deu trabalho para os bombeiros em Anápolis. Já para o intervalo com imagens ao vivo de Lusiânia, agora 7h07. Jornal Anhanguera de volta. Informação lá de Catalão, no sudeste do estado. A cidade está se preparando para as congadas que acontecem em outubro. E olha só, a história das congadas virou filme e o lançamento vai ser daqui a pouco, por isso eu vou chamar o Alaor Rodovalho. É claro que a cidade inteira fica em expectativa, né, Alaor? Boa noite. É isso mesmo, Luciano. Boa noite. Olha, a gente está ao vivo aqui do principal auditório da UFCAT, a Universidade Federal de Catalão, onde vai acontecer daqui a pouco, então, o lançamento do filme Congo Eterno, do diretor, do cineasta Ângelo Lima, né? Ângelo Lima, fala pra gente, quem vê aqui hoje conferir o lançamento do filme, vai ser emocionante? Como é que vai ser? Eu acho que vai ser uma emoção muito forte, principalmente que se vê numa tela grande, sua história numa tela grande, no cinema mesmo. Nós tratamos com muito respeito, com muito carinho, todo mundo que nós filmamos. Então, as pessoas vão se emocionar mesmo e vão se ver um pouco dessa história tão bonita que é a história do Congo em catalão. Claro, está todo mundo convidado. Mas claro, vem, cabe mais ou menos 700 pessoas. Sai um pouco da frente assim e vem, deixa o namorado, vem embora, vem com o namorado, vamos embora, vamos assistir. Tá certo, obrigado, Ângelo. Olha, o lançamento então é às 8 da noite, está todo mundo convidado e é claro, as congadas são a principal referência de Catalão. As congadas vão completar esse ano 143 anos de tradição e começam no dia 4 de outubro agora. Luciano. Obrigado, Alaor. Bom trabalho a todos aí em Catalão. E começou hoje a Flipiri, a Feira Literária de Pirenópolis, programação que conta com a participação de grandes autores da literatura brasileira. Marina Demore traz as informações. Nesse primeiro dia de Flipiri, alunos das escolas públicas de Pirenópolis recebem as visitas de escritores de livros que já foram lidos em salas de aula. Alguém conhece algum livro ou só esse? E essa é só a primeira parte da programação. De hoje até domingo, diversas atividades gratuitas vão acontecer pela cidade. Oficinas, debates, atividades culturais, musicais, artísticas e, é claro, uma grande feira literária. Uma boa oportunidade para educadores, professores e, é claro, leitores apaixonados que se interessam e queiram se encantar ainda mais com o universo da literatura. Marina Demore para o Jornal Anhanguera, segunda edição. Gente, o gato Fujão deu maior trabalho para os bombeiros de Anápolis. Esse gato aí passou cerca de 3 horas em cima de um poste de 12 metros de altura. O pessoal que estava ali acompanhando estava desesperado, chamou o corpo de bombeiros para fazer o resgate, que contou com a ajuda, então,
dos moradores. Olha aí o gato, tadinho, né? Estava desesperado também, depois de várias tentativas de pegar o animal, o gato pulou e fugiu pela rua. Tá tudo bem com ele, apesar desse susto aí. E a TV Anhanguera fez hoje uma ação do projeto Viver Cidade. Várias pessoas, parceiros, fizeram uma faxina no Rio Meia Ponte. Durante 4 horas foram recolhidas mais de 4 toneladas de lixo do rio. Ele é um dos rios mais importantes do estado, mas a ação humana tem castigado esse rio, que é fundamental para a nossa vida, a começar pelo abastecimento de água. Por isso, hoje, o Batalhão Ambiental, Saneago, Comurg, Ministério Público e Bombeiros se juntaram às equipes da TV Anhanguera para uma ação de limpeza. Estamos no bairro Crimeia Leste, no trecho do rio que fica entre a captação da Saneago e a estação de tratamento de esgoto. A ação começou ao vivo no Bom Dia Goiás e já nos primeiros minutos, olha o que os bombeiros encontraram, uma bicicleta. A nossa equipe ela tira sofá, pedaço de carro, bicicleta velha. Todo esse serviço poderia ser feito em menor proporção se as pessoas conscientizassem. A coleta continuou por terra e pela água. Vai jogando aqui dentro. O acesso a chegar no lixo, no resíduo, é mais difícil. A gente tem a correnteza que é contra a gente. E lá fomos nós, numa navegação extremamente difícil. O barco onde estava o nosso cinegrafista Edivaldo Salvador quase virou. Mas ninguém disse que seria fácil. Tem muito lixo já compactado. Precisa de máquinas pesadas para tirar. Nessa hora, nos sentimos pequenos. Só que mais adiante, o resultado do trabalho em equipe começa a aparecer. Bom, agora nós já estamos na ponte do Goiânia 2, onde encontramos uma equipe da Comurg, que faz a retirada de pneus. Para ficar mais fácil essa retirada, os pneus sobem ali com uma corda. A gente tem que ter a consciência de realmente segregar o lixo, né? Fazer a sua parte mesmo, porque a gente recebe 1 tonelada de lixo aqui na ET Cesto de Bricho. Danifica mesmo a qualidade da água. Ações judiciais são propostas, mas além de tudo, a conscientização ambiental ela é importante. Muito importante. Nossa imagem do dia é justamente desse exemplo, que foi dado também pelas crianças, os guardiões mirins do Batalhão Ambiental. Eles se juntaram hoje para ajudar a limpar as margens do Rio Meia Ponte também. Esse rio que a gente viu aí sofre com a falta de consciência ambiental. Para chamar atenção aí no finalzinho, ó, eles soltaram os balões biodegradáveis, hein? Não